Boa noite para todos vocês, pessoal do terceiro período e pessoal do quarto período, né? Nós estamos juntos numa mesma sala de aula, né? Por isso que eu estou perguntando tudo direitinho, né? Então, parabéns para todos. Semana passada nós fizemos algumas apresentações, né? E falamos um pouquinho da nossa disciplina e, e hoje novamente, saudar todos vocês. Ainda tem gente entrando ali, mas nós temos aí já 51 pessoas. E parabéns para todos, porque vocês entraram no nível 9, né? Entraram no nível 9. Nós já estamos no nono mês, graças a Deus. Estamos chegando ao final do ano, né? E então, todos estão no nível 9. Parabéns, tá? Gente, eu coloquei para gravar aí, já a gente vai começar a nossa aula. Então, bom, primeiramente é o seguinte, as nossas salas de aulas, elas ficaram prontas hoje, agora à tarde, né? A nossa sala de aula ficou há poucos instantes. Então, por volta das 17 horas é que essas aulas ficaram prontas, né? A nossa sala de aula. Boa noite, Giovana. Micaele também está aí, eu vi. Então, e aí eu postei um material nosso da aula passada, tá? Eu coloquei lá para vocês o slide que nós olhamos, que nós mostramos para vocês como aula introdutória, e coloquei lá 2 slides, se eu não me engano, né? Coloquei um material e coloquei também a aula gravada para vocês, né? Então, a aula gravada está lá, ela foi convertida, ela está lá no YouTube. Então, vocês podem acessar no Moodle e diretamente ele cai lá no link ele cai no link lá no Moodle, e no YouTube, lá vocês podem assistir tranquilamente, tá bom? É a aula de semana passada, o material tá lá também, tá? Como foi agora de tardezinha que essa sala de aula ficou prontas, tá? Eu tô com um material de PDF aqui, que é da apostila, que eu prometi para vocês, mas o material é um pouquinho extenso, então ele estava demorando a aceitar esse material lá, porque vai chegando esse horário, todos os professores estão postando material, todos os alunos estão acessando de todos os cursos, então fica pesado lá no servidor, então fica lento, mas daqui a pouco o material chega lá para vocês. Eu vou colocar um resumo também em Word da aula passada, e vou colocar o material em PDF, tá bom? E terminando aqui também, eu vou colocar os slides que nós vamos apresentar aqui para vocês, e a nossa aula, se der tempo ainda de converter, eu coloco lá hoje também, para vários de vocês terem acesso, beleza? Bom, eu sei que alguns de vocês, a maioria de vocês, estão sendo inseridos lá, então, estão sendo inseridos. Eu acho que não deu tempo para todos ainda, como alguns que vocês estavam conversando aqui no chat, para todos a terem acesso a esse material, tá? O professor Marcelo, ele colocou também um contato nos grupos do direito, dos representantes, e mandou para cada grupo que nós tivemos acesso, né, do primeiro ao quinto período, de um contato da pessoa responsável para olhar e ver se está tendo acesso. Por exemplo, teve pessoas aqui que estão matriculadas no primeiro, no segundo período, né, porque algumas disciplinas são primeiro e segundo período, e, na verdade, estão aqui também matriculados no terceiro e quarto. Então, lá está tendo o acesso ao material que a gente postou, por exemplo, e até mesmo de outros professores, mas às vezes pode acontecer de no nosso aqui não terem um acesso. Então,
além do mais, teve gente que fez matrícula aí sexta-feira, fez ontem, e então pode demorar um pouquinho. Mas não se preocupe, o material está todo lá, o link também está lá da nossa aula de semana passada, vocês podem assistirem. Normalmente, pode ler o material, pode ter acesso lá ao, aos slides, tudo de boa, tudo tranquilo. E aí, durante a semana também, a gente vai organizando e melhorando aí o atendimento de vocês lá no portal Moodle, tá bom? Então, não precisa ficar muito preocupado, não. Aí, por exemplo, o pessoal do terceiro, quarto período, eu vi, por exemplo, o professor Marcelo, o do terceiro período, eu acabei de olhar, o professor Marcelo mandou mais cedo um pouco um contato da pessoa responsável para vocês terem um acesso e olharem lá direitinho. Então, pode mandar uma mensagem, aí ele responde o mais rápido possível. Tá bom? Certo, gente? Ok? Aí vocês vão assistindo lá, vão vendo, tudo de boa. Ok? Podemos começar, então? Uai, Flávio, a gente conversa aqui, a gente faz até umas 10 horas, então. Né? Vamos lá, então, né? E aí, à medida que o pessoal vai entrando, eu vou permitindo aqui para eles, né? Gente, semana passada, nós fizemos uma breve introdução da disciplina nossa, né? E nós tratamos aí de alguns temas que é importante, alguns temas do próprio direito eleitoral. Então, nós falamos de voto, de sufrágio, né? Nós falamos desse sistema eleitoral que nós vivemos, nós fizemos um arcabouço histórico do processo das eleições e principalmente das eleições aqui no Brasil, e chamamos atenção para vocês, para que todos que estão aqui, para todos nós, estudantes de direito, sejamos responsáveis e possamos exercer a nossa cidadania de fato, principalmente no que diz respeito aos nossos direitos civis e políticos, né? Trabalhamos isso com vocês. Esses direitos, eles são inerentes a todo cidadão brasileiro tem esses direitos, que são os direitos de liberdade, liberdade de escolha, liberdade de sair candidato, liberdade de poder escolher o seu próprio representante, do qual nós vamos fazer isso daqui uns dias, né, daqui a menos de 2 meses. Então, nós chamamos a atenção de vocês na aula passada para que todos vocês, para que todos nós possamos nos conscientizar dessa realidade, da importância dos direitos civis, desses direitos civis e políticos que são nossos, e que nós possamos consolidar ele a cada dia, a cada dia e a cada dia, né? E que nós possamos ter responsabilidades. Então, semana passada, como foi uma semana de nivelamento, nós chamamos atenção para vocês nesse sentido aqui, para que nós possamos, então, o que nós fizemos foi um link para a nossa disciplina que, na prática, está começando aqui hoje, né, de direito eleitoral, né? De direito eleitoral. Então, hoje nós vamos trabalhar essa disciplina e vamos já mostrar alguns slides para vocês e vamos falar sobre uma breve introdução aqui sobre direito natural. O que nós vamos trabalhar de fato aqui com vocês, o direito natural. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês 1 ou 2 slides para vocês, e às vezes, na medida que o pessoal vai entrando aqui, eu tenho que sumir da tela um pouquinho para permitir o pessoal entrando, tá? Gente, mas direito eleitoral é o ramo do direito que estuda os processos eleitorais, que estuda as legislações que regulam estes processos eleitorais. Aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, o elemento central desses processos eleitorais é a própria justiça eleitoral, que é uma das 3 justiças especializadas que nós temos aqui no Brasil, juntamente com a justiça militar e a justiça do trabalho,
tá? A Justiça Eleitoral, ela é capitaneada pelo Tribunal Superior Eleitoral, ok? A principal fonte do direito eleitoral, logicamente, é a Constituição Federativa, a nossa Constituição de 1988, tá? Mas não é a única. Ela aqui no nosso estudo deste semestre, nós vamos complementar o nosso estudo com análises relativos aos temas específicos do direito eleitoral, na nossa própria Constituição, mas também nós vamos nos deter muito tempo estudando o próprio Código Eleitoral. A partir do primeiro Código Eleitoral, primeiro não, a partir do Código Eleitoral da Lei 4.737, de 65, tá? Que é importante porque é a partir dele que nós temos aí as leis das eleições, tá? A lei das eleições, que é a Lei 9.504/97, e depois nós vamos estudar o último código da Lei Eleitoral de 2015, entre outros institutos e entre outros códigos que iremos trabalhar com vocês durante o semestre. Bom, para manter uma estabilidade, né, de uma democracia livre, o direito eleitoral, ele tem procedimentos, tá, objetivos e específicos, tanto para os eleitores e para os candidatos, quanto a este processo eleitoral, quanto ao pleito em si. Então, nós vamos aqui discutir, aqui quais são esses procedimentos, quais são as normas, as regras que regulam um pleito, uma eleição, né? E isso é importante porque, como nós falamos na aula passada, a democracia ela precisa ser consolidada. E a melhor maneira disso acontecer é dentro de um processo democrático. Então, o processo democrático, ele é baseado na liberdade de escolha, na liberdade e funcionamento das ideologias, dos partidos políticos, e para isso tem que ser regulamentado. Então, o direito eleitoral que nós vamos tratar com vocês aqui, ele trata especificamente destas realidades, né? Então, o fundamento básico do direito eleitoral, vocês vão perceber aqui na nossa fala, durante o semestre todo, o fundamento básico é a soberania popular, a soberania de cada um de nós. Essa soberania que vocês estudaram lá em ciência política, com o professor Temberg, muitos de vocês, né, com o professor Temberg, a partir do contrato social, especificamente, a partir das teorias do contrato social, mais especificamente com Rousseau, quando ele escreve lá, no próprio livro homônimo à teoria do contrato social, ele fala que o povo, a vontade geral do povo era soberana. Então, este é um fundamento basilar do próprio sistema democrático, tá? E ele se expressa neste processo eleitoral que é regulado pelo direito eleitoral que nós vamos tratar aqui com vocês, tá? Bom, a justiça eleitoral, ela, como nós acabamos de falar com vocês, ela classifica-se em justiça especial ou justiça especializada. Basicamente, toda essa justiça especial ou especializada, ela é focada em uma área específica da vida pública. No nosso caso aqui, que nós vamos estar estudando com vocês, que nós vamos estar aqui estudando com vocês, a nossa justiça eleitoral especializada, tá? Ela data de 1932, ou melhor dizendo, ela nasceu em 1932 com o primeiro código eleitoral, né? No governo de Getúlio Vargas, tá? Naquela época,
naquela época, esse Código Eleitoral, ele se tornou uma instituição, tá? Que veio de forma basilar, inclusive a Constituição de 1944, de 1934, também inaugurada no período de Getúlio Vargas. É muito importante a gente começar a entender e ver esse período histórico, para nós entendermos um pouquinho a formação, a criação, o arcabouço histórico da criação do Código Eleitoral e da própria Justiça Eleitoral como um todo, tá? E o que aconteceu em 1932? 1932, tá? Surgiu, então, esse Código Eleitoral para regular as eleições, mas muito mais do que isso, tá? Este Código Eleitoral, ele inovou porque ele trouxe o voto secreto, tá? O voto secreto é inaugurado a partir de 1932. Isso é importante porque antes de 1932, vocês já estudaram lá no ensino médio, nós vivemos uma época, a época dos coronéis, da República Velha, em 1930, e naquela época, os coronéis governavam e o poder era justificado pelo voto do cabresto. Esse voto do cabresto era uma imposição dos coronéis naquela época que obrigavam as pessoas a votarem em determinados candidatos, né? E eles tinham condições de saberem quem o sujeito tinha votado ou não. E, logicamente, isso era uma maneira, então, de oprimir, era uma maneira de controlar o voto do cidadão. Então, o cidadão não tinha uma liberdade plena. A partir de 32, com a instituição, então, do voto, secreto, a nossa democracia, ela começa a ganhar, ela começa a se aprimorar. Além disso, outra inovação no próprio Código Eleitoral de 1932 foi o sufrágio feminino. A partir desta época, as mulheres passam a votar, tá? Ainda que os votos das mulheres, neste período aí, também fosse limitado. Por quê? Porque quem poderia votar somente seriam as mulheres, tá? Somente seriam as mulheres que possuíssem cargos públicos remunerados, que trabalhassem dentro do Estado especificamente. Mas isso não deixa de ser um avanço. Isso não deixa de ser um avanço. Como nós falamos para vocês, alguns países da Europa que tinha uma democracia até mais forte, consolidada do que a democracia brasileira, as mulheres só vão votar depois da Segunda Guerra Mundial. Somente depois da Segunda Guerra Mundial que as mulheres, então, passam a votar em muitos locais, muitas partes do mundo todo, né? Em muitos locais, então, do mundo todo. Bom, como nós falamos, a Justiça Eleitoral, ela é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é a última instância da nossa Justiça Eleitoral para julgar os casos na última instância. Abaixo dela, nós temos os tribunais regionais eleitorais, que são os tribunais de segunda instância. Abaixo nós temos os juízes eleitorais, que são os tribunais de primeira instância, e depois nós temos as juntas que são os órgãos constituídos somente em época de eleição. Bom, a soberania, como nós já falamos, é a característica-chave, a soberania popular é a característica-chave do Estado democrático de direito. Gente, não esqueçam isso, tá? E não esqueçam, estudante de direito, ele não pode conformar-se com outra realidade que não seja essa. A soberania popular
é a característica-chave do Estado Democrático de Direito, tá? Por quê? Porque dota o Estado do poder de administrar as políticas públicas. Nós autorizamos o Estado, por meio dos nossos representantes, a desenvolverem diversos tipos de políticas públicas para consolidar as nossas democracias. Bom, em países com democracias livres, a própria soberania, ela é sustentada exclusivamente, então, pela vontade do povo, tá? Que supõe-se que todos os governadores, todos os governantes e todos os legisladores, tá? Foram escolhidos de maneira livre e espontânea por cada cidadão, e que estão ali com o objetivo específico de resolverem os problemas da comunidade, da coletividade como um todo. Bem, a soberania popular, ela se fundamenta, tá, no sufrágio universal. Falamos na aula passada, e lá no primeiro período vocês estudaram isso também em ciência política, tá? A fundamentação básica é o sufrágio universal, ou seja, todas as pessoas têm o direito de votar, independentemente de quem são essas pessoas, independente de restrições éticas, sociais, econômicas, o indivíduo, ele tem condições de eleger um representante e também tem condições de ser eleito, tá? O seu oposto, o contrário disso tudo, o oposto do sufrágio universal é o sufrágio restrito, limitado, tá? Ele está presente em muitas partes do mundo e até mesmo na história do Brasil, né? Como, por exemplo, o sufrágio censitário. Sufrágio censitário era aquele tipo de voto ou de limitação de escolha, tá? Presente em algumas constituições, inclusive na nossa brasileira, quando a pessoa poderia votar simplesmente num homem e com determinado poder aquisitivo. Isso já aconteceu aqui no Brasil. Hoje isso não acontece, mas em outras partes do mundo acontece o tipo de escolha de sufrágio restrito. Hoje nós não vivemos essa realidade. Isso depende muito do momento político e cultural de cada época. Bom, mas o sufrágio universal aqui do Brasil não é perfeito. Apesar de nós termos uma liberdade muito ampla hoje, no que diz respeito à qualidade do voto ser universal, este voto ainda, esse sufrágio, esse processo ainda não é perfeito, tá? Por exemplo, na nossa Constituição, vai incluir limitações culturais para pessoas em determinados cargos públicos, para exercer determinados cargos públicos, como, por exemplo, a questão da ineligibilidade dos analfabetos. Analfabeto, então, ele não pode participar de determinados cargos públicos, tá? Por que a gente fala que isso não é perfeito? Porque existem outras democracias no mundo todo que aceitam isso e sabem conviver com essa situação da elegibilidade dos analfabetos para determinados cargos públicos. É lógico que a gente não vai entrar aqui nessa relação, tá? Agora, nessa discussão, é o momento oportuno, mas isso é só para nós citarmos isso aqui, para nós entendermos como acontece e algumas características deste processo eleitoral que vivemos, tá? Bom, o Brasil, ele é uma democracia direta, onde os representantes, eles são escolhidos diretamente pelo voto de cada um de nós. Nós escolhemos legisladores, nós escolhemos governantes, e eles, então, são escolhidos de maneira direta,
para diversos cargos públicos, também vamos conversar isso com vocês. Mas isso também se contrasta, né? Isso também, né, contrasta-se com algumas outras democracias que têm um sistema que elege os seus representantes de maneira semidireta. O que significa isso? Significa que o pleito para elegê-los também pode acontecer, não de forma direta, mas pode acontecer também com referendos e com plebiscitos, como nós falamos na aula passada com vocês. E também pode acontecer de forma indireta, onde os representantes são escolhidos de maneira indiretamente por outras pessoas, né? No Brasil, o sistema eleitoral aqui é algo que é monopolizado pelos partidos políticos. Então, uma das condições necessárias para qualquer cidadão sair candidato é que ele faça parte de algum partido político. Caso contrário, ele não poderá sair candidato, tá? Diferentemente de alguns países no mundo que o sujeito não precisa necessariamente fazer parte de um partido político ou de um partido institucionalizado. Também nós vamos mostrar alguns casos para vocês aqui na hora que nós estivermos discutindo aí com vocês, tá? Este monopólio, né? Esse monopólio desses partidos políticos, ele vai proibir, então, a candidatura vai proibir a eleição de candidatos independentes, ou seja, aqueles que não são filiados a nenhum partido político, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas podem sair candidatos até de forma independente, não fazendo parte do Partido Republicano e nem do Partido... gente, esqueci. Do Partido Republicano e o Partido Democrático, né? Deu um branco. Como é que é o nome do partido lá? Democrata, isso. Obrigado, gente. Democrata. Aí tem hora que some. Então, isso acontece muito, tá? Então, embora muitas dessas candidaturas, elas sejam entidades baseadas no eixo ideológico, em determinados posicionamentos, aqui, os partidos brasileiros, os partidos políticos brasileiros, eles sofrem de um intenso fisiologismo. Também vamos discutir este conceitinho com vocês. E o que seria este fisiologismo, né? Seria a adequação das pessoas a determinados partidos, tá? Na medida em que adequem as suas atitudes, as suas ações, a qualquer valor, não ideológico, mas a qualquer valor mais lucrativo para aquele cidadão quando entra dentro de um partido político. Então, muitos partidos políticos são fisiologistas, só aceitam pessoas, por exemplo, com um determinado poder aquisitivo, de tal maneira que ele possa dar uma sustentação econômica dentro do partido, tá? Outra questão que vamos trabalhar com vocês é a questão da fidelidade partidária. A fidelidade partidária é outra característica no nosso sistema eleitoral, tá? Que é muito desrespeitada, tá? Aqui no Brasil, é tão visível, e principalmente a partir de 2015, com o projeto de emenda constitucional número 113 de 2015, né? Ali previa que a pessoa eleita até 30 dias por um partido político, ele poderia sair eleita por um partido político, ele poderia sair deste partido político sem qualquer financiamento. Então,
esse assunto nós vamos discutir aí com vocês. Essa questão do fisiologismo também é muito importante, é uma questão aí que também vai ser tema das nossas discussões e vamos analisar aquilo que fala o ordenamento jurídico sobre esse tema. Só um instante que eu estou liberando para as pessoas. Bom, o outro assunto que nós vamos debater e que vamos discutir com vocês é o financiamento, e já até começamos a falar com vocês na aula passada, essa questão do financiamento das campanhas. Financiamento das campanhas é uma preocupação constante, né? E esse financiamento das campanhas trouxe muitos problemas para nós. Nós já até falamos a respeito disso daí, de algumas consequências que aconteceram por causa desses financiamentos de campanha, que foi lá na época do Mensalão e agora na Lava Jato. Daí, no momento oportuno, estaremos também fazendo essa discussão com vocês aqui. Então, financiamento de campanha, ele também teve uma alteração muito importante lá na PL 5.735, em 2013, conhecida como a mini-reforma eleitoral, né? Nesta PL, né, as entidades jurídicas, ou seja, as empresas, os agentes econômicos, né, mais especificamente as empresas, ficaram proibidas de doar qualquer montante para as campanhas políticas. E essa medida, ela veio com o objetivo, né, de desestimular, desincentivar a corrupção e a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Também nesta PL, né, o TSE proibiu o financiamento coletivo por meio digital, restando os candidatos, né, basicamente 4 meios específicos para financiar a sua própria campanha. Primeiro, meter a mão no bolso, tá? Meter a mão no bolso, gastar o seu próprio dinheiro, tá? Gastar o seu próprio dinheiro, seus recursos próprios. Ou então, gastar recursos do próprio partido ou de fundos partidários, tá? Terceiro, doações de pessoas físicas. E, logicamente, essas doações em dinheiros, elas não são quantias vultuosas, como as empresas faziam. Mas é possível que as pessoas físicas também façam isso. E quarto, por meio de outros partidos ou outros candidatos que se coligam e também ajudam na eleição ou no financiamento de alguma campanha política para determinados candidatos, né? Além disso, outra coisa muitíssimo importante é que as doações, tá, gente? As doações estrangeiras também foram proibidas, né? Graças a Deus, né? Já pensou algumas empresas, vamos pensar alguma empresa lá, quem, hein? Lá da China, um partido chinês algumas empresas da China que são muitas vezes controladas pelo partido chinês, tá? Que são controladas pelo partido chinês, vir financiar aqui, né? Vir financiar uma campanha, e depois aquele candidato que está eleito, ele vai trabalhar para nós, buscando os nossos próprios interesses, ou às vezes ele não vai puxar a sardinha lá para aquela empresa que financiou sua campanha, né? E isso acontece em várias partes do mundo, tá bom? Outro assunto que nós vamos discutir aí, né, é essa questão do fundo eleitoral. Já que a questão do financiamento da campanha ficou muito difícil agora, os recursos ficaram menores
para ser gastos nas campanhas políticas, e olha que aqui no Brasil é muito caro para algumas eleições majoritárias, como, por exemplo, eleições para presidente da República, porque nós somos um país continental com 211 milhões de pessoas, então uma campanha para presidente da República é muito cara. Então, o presidente da República, existe um fundo eleitoral, este fundo eleitoral é um dinheiro depositado, né? É um dinheiro depositado e repartido pelos, aos partidos políticos que vão participar no processo eleitoral, tá? É repartido proporcionalmente, de acordo com o número de cadeiras no Congresso Nacional, de acordo com a sua representatividade, de acordo com o seu número de votos. É uma engenhoca fantástica que nós vamos discutir aqui, Henrique, com vocês, e isso é o que tem financiado, vai financiar em muito a campanha política, né? Em plena pandemia, isso é uma coisa interessante você comentar, em plena pandemia, tá? Os nossos queridos representantes aí, na calada da noite, que eles gostam muito de fazer isso, né? Estavam querendo aumentar o valor do fundo eleitoral, né? O presidente brigou, esperneou não porque ele queria, não porque ele acha que não é correto, não é nada disso, é porque o Estado está sem dinheiro, né? Mas o presidente esperneou, aí a reação da população foi forte, porque em época de pandemia, aí a população sem dinheiro, hoje sai o resultado da nossa economia em recessão, menos 10%, e os caras querendo aumentar o fundo eleitoral para fazer campanha política aí, né? E a gente pagando por isso. Não que não devêssemos, mas o problema maior disso daí é que nós estamos vivendo uma situação de calamidade, né? Mas é outra discussão que vamos também falar com vocês, né? Bom, sobre o direito eleitoral, nós temos que começar a nossa discussão aqui com vocês, tá? Nós vamos começar a nossa discussão na nossa disciplina especificamente, falando com vocês hoje, tratando sobre o conceito de direito eleitoral. Depois nós vamos falar das fontes do direito eleitoral e nós vamos trabalhar os princípios do direito eleitoral, né? Esses assuntos, muitas vezes, eles não são dado a importância devida, principalmente no que diz respeito às fontes do direito natural, tá? Mas nós precisamos estudar, pois eles são fundamentais para o entendimento da nossa disciplina, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar a tela aqui para vocês e mostrar aqui um slide. Direito eleitoral. Por favor, estão vendo esse slide aqui? Vocês estão vendo aí? Direito eleitoral? Ok. Sim, beleza. Tá bom. Então, vamos lá. Nesses slides, vou colocar isso aqui. Eu tenho que fechar para me monitorar, tá, gente? Lá. Bom, veja bem aí o conceito, tá? Colocado aí de direito eleitoral para vocês. Direito eleitoral é o ramo do direito, público, cujo o objeto são os institutos, as normas e os procedimentos que regulam o exercício dos direitos políticos, em especial o do sufrágio, com vistas à concretização da soberania popular, à validação da ocupação de cargos
cargos políticos e a legitimação do exercício do poder estatal. Este conceito aqui é um conceito mais amplo. Nós vamos discutir um pouquinho este conceito aqui, tá? Bom, o direito, como vocês estão aí já no curso, alguns já estão até no 5º período, vocês já estão ficando até careca de saber, né? O direito, ele é composto de vários ramos, como, por exemplo, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito civil, o direito penal e o direito eleitoral, entre vários outros, né? Cada um desses tipos de direito, desses ramos do direito, ele trata especificamente de um determinado assunto. Por exemplo, o direito civil, ele é responsável por tratar, basicamente, das relações entre as pessoas, dos contratos, dos casamentos, das obrigações que cada pessoa tem em relação ao outro. Então, o direito civil, ele trata especificamente a isso, né? Bom, esses temas aí, eles são temas, esses temas são temas prioritariamente que são abordados no direito civil, que pertence a uma determinada área civil específica. Isso não quer dizer que não pode ser abordada em outras áreas do direito civil. Isso tem uma finalidade muito mais didático-pedagógica. Mas o direito eleitoral é a disciplina que trata prioritariamente de tudo que envolve eleições, tá? Então, direito eleitoral é a disciplina que trata prioritariamente de tudo aquilo que envolve eleições. E o que envolve eleições? O que envolve as eleições? Está relacionado com aquele que pode votar, que quando determinada pessoa pode candidatar a um cargo político eletivo, que trata também de todo o processo de escolha dos nossos representantes, desde o momento em que ele é escolhido pelo partido político, como um candidato, né? Então, desse modo, tá, gente? Deste modo, o direito eleitoral, ele trata, na prática, do processo de escolha, tá? Do processo de escolha que envolve todos os nossos representantes, todos aqueles que são escolhidos por um partido político, até o momento em que temos a declaração da Justiça Eleitoral como aquele sujeito vencedor, vencedor de uma eleição, tá? Em suma, tá? O direito eleitoral, ele regula, tá? Ele regula a maneira pela qual os cidadãos, ele regula a maneira pela qual os cidadãos, tá? Exercem a soberania popular. Na prática, seria isso aí, ok? Bom, além disso tudo, nós devemos notar que o próprio direito eleitoral, ele possui alguns assuntos, então, específicos. Didaticamente, nós podemos afirmar para vocês que este ramo do direito, ele possui algumas matérias que lhe são próprias, dos quais nós vamos aqui estudar com vocês. São muitas essas peculiaridades do próprio direito eleitoral comparado com outras disciplinas jurídicas. Algumas das coisas que nós vamos debater aqui com vocês não vão encontrar em outro ramo do direito. É bem verdade que o tempo todo, vários temas e disciplinas aqui, nós estamos fazendo uma interdisciplinaridade, com direito constitucional, com direito administrativo, com ciência política, mas tem outras coisas que são exclusivamente matérias do nosso estudo, tá? E aí a gente vai mostrando isso para vocês durante o semestre aqui, tá? Pois bem, direito eleitoral é o ramo do direito, tá? Que trata de diversos assuntos relacionados com as eleições. Vários conceitos, então, aqui
serão mostrados para vocês pertinentes ao direito eleitoral. E destes vários conceitos, nós vamos começar com dois conceitos específicos do direito eleitoral. E aqui nós temos dois deles, tá? Nós temos aí Francisco, um conceito do seu livro, do livro de Direito Eleitoral, de Francisco Dirceu Barros, o direito eleitoral, e ele diz, o direito eleitoral é o ramo do direito público que trata dos institutos relacionados com os direitos políticos e das eleições, em todas as suas fases, como formas de escolha dos titulares dos mandatos eletivos e das instituições do Estado. Prestem atenção, vocês vão ter acesso a esse slide, e observem que esse slide ele está negritado, tá? Em algumas palavras-chave. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele, tá? Pois isso aqui é o objeto de estudo segundo cada doutrinador desse. Pois bem, esse é um dos conceitos. Um outro conceito, não está aí, de Marcos Ramayana, por exemplo, ele fala que o direito eleitoral é um ramo do direito público que disciplina o alistamento eleitoral, o registro dos candidatos, a propaganda eleitoral, a votação, a apuração, o que mais? A diplomação, a organização dos sistemas eleitorais, a sistematização dos direitos políticos das pessoas, a organização da justiça eleitoral, dos partidos políticos, do Ministério Público, e etc. Né? Então, veja, ele cita o que esse direito público específico diz respeito sobre as coisas pertinentes da eleição. E aqui tem um livro, aqui tem um conceito de José Jairo Gomes, muitíssimo interessante, né? E é um dos maiores doutrinadores do direito eleitoral. Ele afirma assim: direito eleitoral é o ramo do direito público cujo objeto são os institutos, as normas e os procedimentos reguladores dos direitos políticos. O direito eleitoral normatiza o exercício do sufrágio com vistas à concretização da soberania popular. Ora, é um conceito bem amplo, né? É um conceito bem amplo, mas é um conceito muito interessante, tá? Bom, esses conceitos aqui mostrados para vocês, eles são interessantes, por quê? Porque eles vão exemplificando vários assuntos que nós vamos trabalhar com vocês, vários assuntos que nós já falamos com vocês, né? E que estaremos estudando o tempo todo. De alguns desses conceitos aqui, que estão em negritos, né, nós podemos identificar alguns elementos comuns, alguns pontos em comuns, né? Esses elementos negritados, esses pontos em comuns, nós iremos chamar de elementos caracterizadores do direito natural, tá? Elementos caracterizadores do direito eleitoral, como está escrito aqui agora neste outro slide de vocês aí. Elementos caracterizadores do próprio direito eleitoral. O primeiro elemento aí, caracterizador, direito eleitoral é um ramo do direito. O segundo elemento caracterizador possui institutos e normatividades próprias. E terceiro, tá? O direito eleitoral, tá? O direito eleitoral, ele disciplina os direitos políticos nas eleições. Eu esqueci de negritar aqui, tá? Mas é essa parte aqui.
Eu negrito e coloco de volta para vocês. E aí surge a pergunta, né? Surge a pergunta: por que que é que o ramo, por que que é que por que que é que o direito eleitoral, ele é um ramo específico, tá? Por que que é que ele é um ramo específico do direito público? E aí nós temos uma resposta para isso daí, tá? Ele é assim porque o direito eleitoral é uma disciplina que analisa como serão as eleições, em quem você poderá votar, em quem você poderá se candidatar a determinado cargo público, tá? Então, é uma disciplina que vai regulamentar o funcionamento, o funcionamento da eleição como um todo, tá? Bom, é pertinente a gente falar também da distinção entre direito público e privado. E, rapidamente, vamos fazer isso aqui. O direito privado, tá? Ele envolve relações entre pessoas físicas e jurídicas no âmbito do particular, no âmbito do privado. Sejam obrigações, sejam indenizações, sejam contratos. No caso aqui, e o direito público, né, ele envolve assuntos de interesses da coletividade, que ultrapassam uma fronteira do interesse particular. Esse aqui são conceitos genéricos, mas esse aqui é só para a gente ter uma noção. A questão do direito eleitoral é importante, pois é assunto da coletividade, tá? Bom, as normas do direito público, então, aqui que nós estamos falando com vocês, elas tratam dos interesses diretos e indiretos do Estado em relação às eleições. Então, em razão disso, então, nós possuímos uma formulação adequada para tratar esse assunto, que é aqui no direito eleitoral, que é uma formulação específica de tratar temas como este, que são temas de caráter político, que está ligado à nossa própria soberania, tá? Está relacionado com assuntos da administração dos negócios públicos, da defesa da sociedade e outros temas que são pertinentes à coletividade, ok? Então, por que que o direito eleitoral é um direito... Por que que o direito eleitoral, ele é um direito, ele é um ramo do direito público, pelo simples fato que o direito vai disciplinar, então, como serão esses assuntos aí, as eleições, quem poderá ser candidato ou não, e etc, ok? Segundo, o direito eleitoral, ele possui institutos de normatividade, tá? Próprios, específicos. Ou seja, o direito eleitoral, gente, ele é uma disciplina autônoma. Ela não é parte do direito, tá? É uma disciplina autônoma, didática, científica, tá? Que tem conceitos próprios, que tem metodologias específicas, tem uma fonte doutrinária, tá? E que nós vamos estar demonstrando para vocês. Isso aqui não é invenção, uma grade curricular do curso de Direito da Fama, nada disso, tá? É uma matéria autônoma. Por quê? Tá? Porque ela trata de assuntos que são assuntos importantes ao processo eleitoral, como o alistamento da pessoa para sair candidato, a capacidade eleitoral, trata sobre os partidos políticos, sobre a questão da inelegibilidade, né?
E, ademais, a disciplina ainda possui normas específicas, tais como um código eleitoral, as leis das eleições, as leis dos partidos políticos, a lei da inelegibilidade, as quais vão disciplinando, as quais disciplinam as regras, tá? É, e os princípios próprios, como está escrito aí, da área eleitoral, tá? Embora possua, então, institutos próprios, tá? Ah, embora possua, então, esses institutos próprios, o direito eleitoral, ele não é independente. A gente tem que destacar isso aqui, não é uma doutrina, não é um direito separado, não é um direito especial, tá? Não está além do próprio direito, tá? Ele é autônomo no sentido de dizer, tá? Que há intersecções diversas com direito constitucional, direito administrativo, como falamos aqui para vocês, mas há diversas normas do próprio direito eleitoral que estão dentro das constituições, que tratam de vários assuntos, como direitos políticos, direitos de nacionalidades, de regras gerais específicas aos partidos políticos, a organização da justiça eleitoral, e esses assuntos também são de direitos constitucionais e também são de direitos administrativos. Então, na prática, o direito eleitoral é uma disciplina os direitos políticos e as eleições de modo geral, onde todos os demais institutos jurídicos eleitorais decorrem das eleições propriamente ditas e de modo geral. Então, esses dois elementos aí, esses dois elementos do direito eleitoral são elementos caracterizadores e são pertinentes, estão no cerne do próprio direito eleitoral. Por quê? Porque os diversos institutos jurídicos eleitorais que vamos tratar aqui com vocês, que decorrem dos direitos políticos e das eleições, decorrem dos direitos políticos e da eleição propriamente dita. Nesse sentido, tá, a disciplina do direito aqui vai tratar, então, desses institutos que falamos aqui com vocês. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é desses institutos que estão escritos aqui, né? Registro de candidatos, apuração, diplomação, organização dos sistemas eleitorais, entre outros assuntos aqui. Portanto, o que eu quero deixar que vocês fiquem gravados no imaginário de vocês é que, quanto ao conceito de direito eleitoral, nós devemos memorizar os seguintes elementos, tá? Os seguintes elementos caracterizadores, então, do direito, tá? Aqui. Que ramo do direito público, possui institutos de normatividade próprio e que é uma matéria que disciplina direitos políticos e eleições, tá bom? E aí, se porventura cair na prova nossa, né, um conceito básico, seja ele de quem for, de José Jairo, de Marcos Ramayana, de Francisco de Seu Barros, seja ele de qual for, o fato é que você tenha que pegar e identificar pelo menos esses três elementos caracterizadores aí do direito eleitoral. Ok? Vamos lá? Não esqueçam, tá, gente? Por que nós estamos falando isso? Porque, por meio do
quando se fala em qualquer disciplina, gente, em qualquer disciplina, quando você começa o estudo pelo conceito, aquele que está dizendo, aquele que está querendo ensinar, transmitir alguma coisa para vocês, ele tem um objetivo claro. Ele tem o objetivo de conferir legitimidade. Ele quer justificar para vocês o porquê de vocês estarem estudando e uma determinada disciplina, tá? E aqui no nosso caso, o direito eleitoral, ele atua no sentido de conferir legitimidade ao próprio processo eleitoral. Então, nós estamos aqui querendo mostrar para vocês a importância para que vocês possam conferir isso dentro do processo eleitoral. Tá? Nesse sentido, a escolha de representantes, com observância das regras legais, conduz a regularidade dentro do processo de escolha. Essas normas, elas são criadas para a proteção dos bens jurídicos relevantes, tá? A exemplo da democracia, da representatividade da pessoa escolhida, do cargo político, do pleito, da igualdade de tratamento e etc. São todos bens jurídicos essenciais à vida em sociedade, ok? Vou aumentar aqui um pouquinho, tem gente que chama. Bom, fontes do direito eleitoral, tá? Como nós já falamos aí, tá? O direito, fonte, a expressão fontes, né, refere-se ao modus, aonde origina-se, de onde surgiu, tá? Fonte é a ideia de nascedouro de uma mina d'água, tá? Nesse sentido aí, a expressão fontes, tá? Refere-se ao modus de elaboração e de revelação da norma jurídica. E, no caso aí, a palavra fonte, né, já falamos, remete à ideia de nascedouro, de surgimento, de origem, tá? E é justamente este o conceito de fonte para o direito. Fonte, então, é aquilo que dá a origem ao direito, ou mais especificamente, às normas jurídicas. Então, a origem do direito eleitoral está aonde? Bom, a origem do direito eleitoral tem uma estreita ligação com o direito constitucional, tá? Bom, vocês já devem ter estudado lá no primeiro período ou no segundo, na teoria geral do direito. Na teoria geral do direito, nós tratamos do que vem a ser as fontes, ou tipos de fontes, né? Nós temos aí, nós temos fontes materiais e nós temos fontes formais. Nós não vamos estar discutindo isso aqui com vocês, porque não é assunto nosso, tá? Mas o que nós queremos deixar aqui para vocês é que essas fontes são de onde surge, tá, o direito eleitoral, onde está a origem desse direito eleitoral. Se vocês quiserem estudar os tipos de fontes materiais, tipos de fontes formais, primárias, secundárias e etc., vocês deverão recordar um pouquinho a disciplina de vocês. Mas por hora, tá? Por hora, nós gostaríamos aqui de deixar para vocês, nós queremos falar aqui para vocês, tá? Que as fontes do direito eleitoral, primeiramente, lógico, está aqui, na própria Constituição Eleitoral. A base dela está em vários artigos, mas a base dela nós encontramos no artigo 14 e no artigo 17. Seria muito interessante, muitíssimo interessante, que vocês fizessem um exercício de leitura
da nossa Constituição nesses artigos aí, tá? Para visualizar melhor e ter uma noção mais ampla, principalmente naquilo que nós trabalhamos na aula passada, que são os nossos direitos políticos, tá, gente? Que são os nossos direitos políticos. Bom, mas além da Constituição, tá? Além da própria Constituição, nós temos aí aquilo que está previsto, tá? No Código Eleitoral, tá? Que é uma lei, que são previsões específicas no que diz respeito às eleições, tá? Então, nós temos o Código Eleitoral, nós temos a lei, que é a Lei 4.737 de 1965, tá bom? Só um instante. Outro. A lei da ineligibilidade, né? A lei complementar número 64 de 1990, a lei orgânica, tá? Dos partidos políticos, que é a lei de 9.096 de 95, tá? Que mais? A Lei Geral das Eleições, de 1997, que é a Lei 9.500, a Lei 9.504 de 1997, e nas diversas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que não são leis, né? Mas, que não são leis, mas possuem força de leis, que são jurisprudências, muitas essas resoluções que nós vamos discutir com vocês aqui, tá? E outra coisa importantíssimo a vocês estudarem aqui, tá? Os princípios eleitorais, os princípios do direito eleitoral, os princípios que regem o direito eleitoral, tá? Nós não vamos falar desses princípios aqui hoje, não dá tempo, tá? São vários princípios, são muitos princípios aqui, tá? Mas eu gostaria de destacar alguns desses princípios aqui rapidamente. O princípio da democracia é um dos princípios basilares do direito eleitoral. Por causa do sistema democrático que nós temos as eleições. Né? As nossas eleições são garantidas pelo processo, pela soberania popular. Né? Nós temos um princípio do nosso Estado federativo, já estudaram isso lá em federação com o professor Teberge. Nós temos um princípio do sufrágio universal, né? As pessoas votam e votam de maneira... o voto é universal, todas as pessoas têm o direito de escolher os seus próprios representantes. Este processo garante a legitimidade, tá? A investidura do poder das pessoas, do mesmo jeito também garante o princípio da moralidade e o princípio da probidade e o princípio da isonomia, tá? Bom, só para dar só para a gente comentar um pouquinho sobre esses princípios do direito natural, né? Do direito eleitoral. As normas jurídicas, gente, elas podem se revelar-se por meio das regras jurídicas, né? Ou de princípios. Por meio das regras jurídicas, elas são expressas, elas são tácitas, elas são positivadas, mas também elas podem se revelar por meio de princípios. Os princípios são muitas vezes abstratos, nós não conseguimos ver, mas nós podemos identificar. E é relevante nós observarmos porque algumas regras, elas mudam de acordo com o momento histórico, situação política, tipo da eleição e etc. Mas os princípios básicos, eles têm que nortear, eles são basilares
na elaboração, na efetivação, na consolidação das eleições, né? Então, nós temos vários dispositivos que vamos falar aqui com vocês, e nesses vários dispositivos jurídicos, nós encontramos regras e princípios. Além disso, esses princípios, né, eles, como nós já falamos, eles constam no nosso ordenamento jurídico de forma explícita e implícitas também. Alguns desses ordenamentos jurídicos aqui, nós vamos discutir com vocês, e isso é uma característica do nosso Código Eleitoral, é que eles constam explicitamente no texto de determinada lei, né? Estes princípios explícitos, então, são aqueles que estão prescritos expressamente na própria legislação. Vou citar um exemplo para vocês, né? O princípio da anulabilidade, princípio da anualidade eleitoral, né? Então, o princípio básico diz que as eleições, tá? Elas têm que acontecerem dentro de períodos de tempos específicos. Isso está colocado ali, no caso da nossa Constituição, no artigo 16. E aqui no Brasil, ela foi regulamentada de 2 em 2 anos. É um princípio explícito. Também nós temos os princípios, né? Nós temos os princípios implícitos, que são aqueles que, embora não estejam expressamente referidos dentro do dispositivo legal, eles são extraídos da própria interpretação sistemática do texto legal. Exemplo disso daí é o princípio do duplo grau de jurisdição, que está colocado ali no artigo 5º da nossa Constituição. Eu não me lembro os incisos, já a gente fala, né? Mas o princípio do duplo grau de jurisdição, tá? Orienta sobre a estrutura do Poder Judiciário. Em termos simples ali, né, este princípio ele vai conferir a garantia de que as decisões proferidas sejam submetidas a uma reanálise, vamos dizer assim, de órgãos superiores, de órgãos que julgam, jurisdicionais superiores, né? Bom, nós iremos discutir esses princípios com vocês aqui, tá? Na próxima aula aí. Por quê? Porque alguns desses princípios que vão ditar o funcionamento, das eleições. As eleições, elas são baseadas em regras, e regras são enunciados jurídicos, tradicionais, positivados, que preveem uma determinada situação, né, fática, que tem uma consequência jurídica específica, caso alguma coisa aconteça. Então, nós precisamos analisar isso daí e fazer essa discussãozinha com vocês aí a partir da semana que vem, pois a matéria é bem ampla, por isso que nós não vamos falar aqui com vocês, tá bom? Outro slide aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, de maneira bem rápida aqui, é esse que está postado aqui, né? Muito do que está escrito aqui nesse slide, né? Vocês já viram, se eu não me engano, com o professor Emerson, né? E em grande parte também com o professor Teberge, né? Quando vocês estudaram lá alguns dos sociólogos, entre eles Max Weber. Max Weber, ele fala da finalidade da política, das pessoas que querem ser governantes, né? Então, eles querem alcançar o poder, a dominação, por meio da política. E aí ele estabelece aí vários tipos de dominação, dominação carismática, a própria dominação, a dominação tradicional, enfim. Mas nós não queremos
falar isso aqui agora com vocês, tá? Isso aí já foi tratado com Max Weber lá, né? Tem vários livros deles que tratam disso daqui, tá? Bom, mas na prática, o governante, segundo Max Weber, quer alcançar o poder. Poder é a probabilidade de alguém impor a sua própria vontade dentro de uma relação social contra a sua vontade. Não é especificamente o assunto que nós queremos debater aqui com vocês. As pessoas que querem o poder querem alcançar de uma maneira ou de outra, querem ter o domínio sobre outra pessoa, tá? Bom, mas também não é isso que nós queremos falar aqui. O que nós queremos mostrar aqui para vocês é sobre a organização do Estado e do governo, que vocês já estudaram lá em ciência política. É importante nós fazermos um link aqui, para nós termos aqui uma visão geral do direito eleitoral, tá? Bom, nós temos sobre forma de governo, vocês estudaram lá, as duas formas de governos mais tradicionais e mais predominantes no mundo moderno hoje é a república e a monarquia. A república é forma de governo pertinente à democracia, está relacionado com o domínio que uma pessoa tem sobre as pessoas, mas ela, para isso, ela precisa ter carisma, ela precisa saber convencer as pessoas para que possa governar na república. Na monarquia, nós temos aí uma espécie de dominação tradicional, onde a pessoa governa pela força, pelo poder. Neste caso aqui, na monarquia, nós não precisamos de um direito eleitoral para reger a atuação do monarca, né? Nós não precisamos, pois o poder é transmitido de forma hereditária para o governante, tá? Bom, nós temos um sistema de governo, e o nosso sistema de governo é o presidencialista, só recordando, tá? E nós temos o sistema parlamentarista. O sistema presidencialista, ele é um sistema nosso, do Brasil, e da maioria dos países continentais no mundo todo, tá? Esses países continentais têm uma característica de não terem um monarca. Então, por não ter um monarca, nós temos um chefe de Estado específico, que é o presidente da República. Ele, além de ser o chefe de Estado, ele é o próprio chefe do governo, que é a característica básica do sistema presidencialista. Isso impacta no nosso estudo, e é importante nós sabermos, porque ao identificarmos o tipo de sistema de governo que nós temos, é que nós teremos, então, um direito eleitoral voltado para a escolha do presidente, para cargos majoritários e outros representantes também, e nós, então, teremos uma quantidade específica de regras que vai delimitar esse aspecto aí. Tem o sistema parlamentarista é um sistema onde o primeiro-ministro é o chefe do governo, e o presidente ou o monarca é o chefe do Estado. O primeiro-ministro, ele governa internamente, ele é responsável pelas políticas públicas, pela administração do Estado, e etc, etc. O presidente ou o monarca, ele é chefe de Estado. Ele é um representante, ele tem uma figura simbólica muito forte, e ele é o representante do Estado, fora do seu próprio território, tá? Nós temos uma forma de Estado, né? A nossa forma de Estado é a federação, tá? Federação significa união de vários estados, tá? União, com letra maiúscula, de vários estados membros, tá? Que não se pode separar-se, tá? E isso é muito importante, pois um candidato político, por exemplo, não pode fazer uma campanha pedindo votos para ser eleito por determinado estado e para tentar separar-se. Aqui no Brasil, nós já tivemos isso, né? Muitos candidatos, nós já tivemos isso no estado de São Paulo,
lá na Revolução Tenentista, que o Estado de São Paulo queria se separar do Brasil. Nós tivemos isso lá no sul do país, onde Estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e quem, Paraná, também quiseram se separar, né? Para quem já estudou, lembra lá em História, no ensino médio, nós temos lá a cidade de Laguna, né? Então, aqui no Brasil, nós temos a federação, que é um tipo característico de estado. Nós temos também a confederação, que vocês estudaram lá, nós temos os estados simples ou unitários. No caso nosso aqui, é a federação, tá? Já falamos do Estado unitário. O Estado unitário é aquele que não tem estados membros. Eles têm províncias, cantões, comunas, tá? Ele não tem um estado de Goiás, ele não tem um estado de São Paulo, ele tem uma província, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que ele não tem um ordenamento específico que rege, que governa esse estado. Esse estado geralmente está o poder de governança é do presidente, daquele que governa o Estado unitário. As outras pessoas, eles são pessoas que são muito assim, como um administrador, um auxiliar do próprio governante. Isso dentro do Estado unitário, tá? Bom, o Brasil, no artigo 1º da nossa Constituição, fala, no artigo 1º diz que o Brasil é uma república federativa, democrática, com sistema presidencialista, né? República por quê? República é uma forma de governo onde o chefe de Estado, ele é eleito pelos cidadãos ou por seus representantes, tendo o seu mandato com duração limitada. Aqui, no caso, gente, os nossos candidatos, eles foram eleitos, mas eles foram eleitos por um determinado período. Ele vai ficar ali 4 anos no cargo, podendo chegar a mais 4, ou ele é eleito por 8 anos, no caso dos senadores, e podendo ser reeleito também. Mas o fato é que ele tem que ter um mandato com duração limitada. E depois que terminou aquele período, ele tem que passar por outro escrutínio, por outro processo de votação, né? O Brasil também é uma república federativa, e isso quer dizer que é um sistema que consiste na reunião de vários estados, e aqui está com letra minúscula, tá? Mas é letra maiúscula, numa só nação, conservando a autonomia de cada estado, né? É aquilo que nós falamos. Nós moramos no estado de Goiás, nós temos aí 26, 27 unidades autônomas, com suas leis próprias, né? Cada estado pode eleger o seu governante, pode ter os seus próprios representantes, pode fazer negócio com outros estados e até com outros países, mas ele tem uma autonomia própria, né? Terceiro, o Brasil é uma república democrática, ou seja, o nosso sistema político, a autoridade é do povo, a autoridade é do conjunto de cidadãos, né? A autoridade democrática é nossa. Vocês vão ver daqui uns dias, né? E se vocês entrarem na internet, tem muitos candidatos que falam assim, eu fui eleito, o cargo político agora é meu, ou é do partido político. Não, não é dele, e não é dele, e não é do partido político. E isso é muito importante, porque em outras partes do mundo, tá? Em outras partes do mundo, tem-se essa visão, porque a lei mesmo permite, tá? Mas, no nosso caso, como nós já falamos com vocês, e como vocês estudaram já lá em ciência política, com o Rousseau, em contrato social, a soberania popular é a vontade geral do povo. É a vontade geral do povo que é a soberania.
Então, o poder emana do povo, para o povo e pelo povo. É isso que é a expressão da democracia. Quarto, o sistema nosso é presidencialista. É um sistema político em que o presidente da República é reservado à ação predominantemente do governo. E aqui vai mais além. Ele é chefe de governo e chefe de Estado. Todas as vezes que se fala em chefe do governo, se fala de administração interna. Administração interna, tá? Quando se fala de chefe de Estado, nós estamos falando de representatividade externa, ok? Então, veja bem, sistema presidencialista, então, aqui nós temos o presidente. Eu estou fazendo isso aqui para a gente ter um panorama do nosso sistema político, eleitoral, partidário, nosso sistema político, para nós entendermos melhor um pouquinho esse sistema do direito eleitoral que nós temos. Então, nós temos o presidente da República. O presidente da República, ele tem vários ministros de estados, né? É uma das prerrogativas do presidente da República escolher os seus ministros de Estado. Esses ministros de Estado são escolhidos por ele, tá? Com o objetivo principal de auxiliar ele na administração, na governança do país, tá bom? Então, esses ministros, nós já chegamos a ter mais de 40 em alguma época, baixou para 39, e hoje nós temos 20 e poucos ministros de estados, né? Eu acho ainda muito, mas já houve bem mais. Então, nós temos esses ministros de estados que auxiliam o governo, o presidente, a desenvolver políticas públicas e que prestam contas ao presidente, tá? O Congresso Nacional, eles são nossos representantes, que são eleitos democraticamente. Este Congresso Nacional, ele tem a finalidade de fiscalizar o chefe de governo, o presidente e os seus ministros, a atuação dele e do governo, saber se ele está respeitando as leis ou não, criar leis e etc., né? Eles são os nossos representantes, tá? Ali eles exercem um poder delegado, tá? Não ortogado, delegado a eles, tá? Bom, então a estrutura política do Brasil, da nossa República Federativa, é 3 poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário, tá? E é bom a gente tratar isso aqui agora em direito eleitoral, porque o assunto vai ser pertinente mais para frente. O poder executivo não é maior e nem melhor do que o legislativo e nem o judiciário. E nenhum o poder legislativo é maior do que o executivo ou o judiciário, e muito menos o judiciário é maior do que o executivo e legislativo. Nós temos 3 esferas de poder, cada poder com suas competências específicas e próprias, tá? O grande problema, e agora é uma crítica minha, um adendo meu, né, que de quando em vez, todos esses representantes desses poderes aqui, eles não se enxergam no espelho, muitas vezes, e acham que são donos da cocada preta, né? Às vezes o presidente governa e acha que ele porque foi eleito, ele tem que fazer tudo aquilo que dá na cabeça. O poder judiciário, pelo amor de Deus, né? É uma crítica que nós estamos fazendo aí, nós encontramos uma tal de judicialização das leis, do poder, perigosíssimo isso daí, e nós temos um regime de vaidades, não sei, no nosso Congresso Nacional aí, o presidente faz uma coisa, o Congresso derruba, o Legislativo diz que... Enfim, gente, isso é política, é pertinente e é importante, e nós temos que entender isso. Mas, muitas vezes, quem não entende essa verdade toda aí são os nossos governantes, né? Esse é um problema seríssimo, né? Depois a gente faz outra discussão sobre isso daí. Bom, o poder executivo, tá?
ele é também dividido, ele também é dividido, então, ele é dividido em União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tá? União, Estados e Municípios, tá? E nesse sentido aqui, as pessoas que vão governar isso daí, dentro do Poder Executivo, têm que ser eleitos, aqui no caso do nosso Brasil, né? Então, na união desse Poder Executivo, nós temos o presidente e o vice-presidente, tem os ministros de estados que não são eleitos aqui. Os estados, nós temos os governadores, os vice-governadores, e nós temos os secretários estaduais, Distrito Federal, governador e vice-governador do Distrito Federal, nos municípios, prefeitos e vice-prefeitos e os secretários municipais, né? Se surgir uma questão de impeachment, de impedimento para o exercício do poder do presidente, este será substituído sucessivamente por vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Depois nós iremos estudar alguns casos hipotéticos para isso, né? Então, aqui nós já tivemos casos, a última vez do impeachment, que foi o Michel Temer assumindo no lugar da Dilma Rousseff, né? O poder legislativo é a mesma coisa, então nós temos um Congresso Nacional, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Legislativa e uma Câmara Municipal, né? O Congresso Nacional representa-nos na União, e ali nós temos o Congresso Nacional, e neste Congresso Nacional nós temos o Senado Federal, e nós temos o Senado Federal, e nós temos a Câmara dos Deputados, tá? Os senadores nossos, eles são um número de 81, e os deputados federais, eles são 513. Lembrando que quando nós escolhemos esses representantes nossos para o Congresso Nacional, o representante dos deputados, que são os deputados, eles são representantes nossos, do povo, tá? Depois eu vou explicar isso melhor quando a gente trabalhar isso. E vocês já viram isso em direito eleitoral, direito em ciência política. Então, os nossos deputados, eles são representantes do povo. E nós escolhemos representantes para o Senado Federal. Só que no Senado Federal, eles serão os representantes do Estado, tá bom? E aí depois a gente conversa e fala sobre as prerrogativas deles. Deputados estaduais, tá? E no Distrito Federal, os deputados estaduais, vamos chamar assim, eles são chamados de deputados distritais. Aqui no Brasil, na Câmara Municipal, nós temos vereadores, né? Nosso poder judiciário, nós temos o STF, com 11 ministros, nós temos o Supremo Tribunal de Justiça, com 33 ministros, tá? E nós temos o Ministério Público. O Ministério Público, nós temos ele federal e local, e eles são divididos. O federal é em comum e em especial. O local dos estados e do Distrito Federal, tá? O comum são os tribunais regionais federais. Os especiais aqueles tribunais que nós conversamos bem no início com vocês. É o Tribunal Superior do Trabalho, TST, Tribunal Superior Eleitoral, e o Tribunal Superior Militar. O local, né, o Ministério Público Local, nós temos aí o estadual e do Distrito Federal, que é o Tribunal da Justiça do Distrito Federal, e dos estados é o local e especial militar, né? Bom, quem pode apresentar um projeto de lei complementar e ordinária? Logicamente, o próprio presidente da República, tá? Membros, né, ou da Comissão do Supremo Tribunal Federal, membro da Comissão dos Tribunais Superiores, membros da Comissão do Congresso Nacional, da Comissão do Senado Federal, da Comissão da Câmara dos Deputados. E agora, o mais importante para nós que estamos aqui estudando, nós, cada um de nós como cidadãos, nós podemos propor um projeto de lei complementar, tá?
proposto, né, um projeto chamado, por meio das iniciativas popular, né, e aí falamos isso com vocês na aula passada, a lei da ficha limpa, né, o cidadão, quando apresenta um requerimento assinado por parte da população, dos eleitores, eles podem chegar e terem, então, a iniciativa popular e apresentar projetos de lei, tá? Isso aqui é importante para nós falarmos, nós já falamos com vocês, para exercer as nossas cidadanias. Você dá uma lida aí depois nesses slides, né? Nós já falamos com vocês na aula passada sobre plebiscito, referendo, as eleições, tá? Que são pertinentes ao nosso estudo aqui, ok? Bom, o outro slide que está aqui, que é esse aqui nós trabalhamos na aula passada, tá ok? Então, ele já está lá, e depois eu vou voltar nele. Ixi, é muito mesmo. Desculpa, Altemar. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver aqui algumas perguntas aqui. Sobre a disciplina, tá? Nossa, que está postada lá, vai estar, por enquanto, tudo no tópico 1, tá? Então, tá lá, vai ter aula 1, 2, 3, 4 e 5, que é tudo mais ou menos relacionadas, vai estar tudo lá, tá? Nós vamos soltar essa semana para vocês um cronograma para todos, tá? Para que vocês possam acompanhar melhor a aula, tá bom? Altemar Rosa está falando, tem uma imagem legal do eleitor nesta época como um burro, né? Tem uma charge, tem uma músicazinha, eu tenho ela gravada aqui, eu tenho ela no meu computador aqui, eu poderia... Então, a gente vai perder muito tempo procurando aqui, mas na próxima aula a gente começa mostrando isso aí, Altemar. Vou mostrar isso aí que você está falando. Isso é muito comum, infelizmente, como nossos representantes tratam-nos como um burro, né, nesta época de eleição. E é nesse sentido também, Altemar, que nós precisamos desenvolver a consciência crítica. Vocês já estudaram, ou devem ter estudado em sociologia, chamado de imaginação sociológica, ou então em filosofia de imaginação filosófica. Cada pessoa tem que desenvolver uma consciência crítica. Para quê? Para que a gente não possa ser manipulado. E olha que quando assim mesmo, quando em vez as mídias manipuladoras hoje, elas conseguem nos moldar direitinho, né? As mídias tratam nossos candidatos como anjos e demônios ao mesmo tempo, né? Por exemplo, são anjos na medida em que eles fazem aquilo que os grupos, determinados grupos que estão no poder querem. Quando não fazem, são demônios. Observem para vocês verem o que está acontecendo aí hoje na nossa política, né? Renato, muito bem, foi democrata, Partido Democrata. Deu um branco aquela hora, né? Gente, então é isso, né? Dei uma olhada lá, esta semana iniciou. Sim, nesse slide aqui eu cortei ele, mas semana que vem eu vou apresentar ele de novo. Já começaram um período de convenções partidárias em vários estados, tá? Então já foi liberado. E aí a gente vai mostrando isso para vocês. Desculpa o atraso, estava resolvendo problema pessoal. Resolveu, Aleph? Então tá bom. Sim, Cristiane, teve. Essas mudanças teve, e aí a gente vai discutindo elas com vocês aqui. Sim, Bruna Valeriano, está sim, o material já está lá no Moodle, aula 1, já está lá em tópico 1, pode procurar lá. Às vezes, alguns de vocês, como aconteceu aqui no início, que a gente estava conversando, não teve acesso ainda, porque não estava matriculado. Então, o professor Marcelo colocou no grupo de vocês um contato da pessoa responsável por inserir vocês nas nossas disciplinas,
e lá no Moodle, tá? Para que vocês possam ter acesso aí, tá bom? E, no caso, a Micaela e a Giovana, que são lá do terceiro período, são representantes, a Emirene também, do quarto, se quiserem me mandar um e-mail no particular, para mim enviar esse material para vocês, eu posso fazer isso, tá? Até todos regularizarem sem problema algum. Não vou mandar individualmente, porque senão eu não aguento, né? Só que agora tem 60 pessoas, então nós tínhamos 72, né? Então não dá para mim, tá? É, infelizmente, gente, olha, não posso contar o nome do santo, né? Porque, aliás, não vou nem contar, não vou nem falar. Mas, infelizmente, né, Altemar, concordo, tem muita gente que vende o voto por pouca coisa, né? Por uma cesta básica de 50 conto. É brabo. E as consequências são ferozes, né? Não vamos longe, não, da nossa cidade. Não estou falando que eles compraram votos, não, mas quando as pessoas estão alienadas politicamente, tá? Eles escolhem qualquer tipo de candidato e esses caras deitam, enrolam e nós sofremos para dedéu, né? Beleza, Micaele, a Irene eu tenho sem problema nenhum. Estou anotando, tá, Tatiana? Sem problema. Então, todos que vocês escreveram aqui. Gente, então tá joia, né? Já tem 1h30 aqui, o tempo já vai até esgotar. Qualquer coisa pode me chamar. Aqui, Giovana, todo mundo que está entrando aqui, eu estou anotando, toda hora eu peço participação de vocês aqui, de vez em quando eu olho aqui, eu estou olhando também, que aparece a telinha para mim, né? Algumas pessoas aqui que eu sei que chegou no finalzinho, tá? Mas pode colocar aí também, presente, 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 boa noite, né? Por exemplo, todos vocês. E aí vai gravando e já cai direto lá pra gente, tá bom? Olha o tanto de gente aí, ó. Marielle, Juliana, Gustavo, o Aleph, Gustavo Dias, Santiago, Henrique, Aleph. Tem mais? A Silvia, o Júnior, Estela, Tatiane. Pode escrevendo. Emirene, Francisco, Renato, Ilarle. Escrevam logo que eu vou fechar, né? Sabe por quê? Daqui 1 hora chega um cara aqui e fala assim, tava aí na sala. Uhum. Pode até colocar o kkk, viu, Daniela? Ok, gente. Olha, prazer estar aqui, então. Nós vamos finalizar aqui. Qualquer coisa, fale com os representantes. Para mim é mais fácil, né? Eu tenho 85 alunos nessa classe de Direito Eleitoral aqui à noite. Então, às vezes, para me responder todo mundo aí, dá problema, tá bom? Mas qualquer coisa aí, a gente vai conversando aí, tá? E vai dando um tempo também para a faculdade, que a faculdade tem 5.000 alunos e está inserindo aí. Aí tem a Imirene, que está falando aqui, tem a Micaele, tem a Giovana, também são pessoas que vocês todos podem contar com elas, né? Ok? Então, boa noite para todos vocês. Deixa eu parar essa gravação nossa aqui. Interrompendo.